Olá de volta, mais um vídeo com conteúdo especial para você que gosta de fotografia, que está querendo aprender mais sobre essa arte mágica dos cliques. E eu já quero confessar para você que se você está chegando agora por aqui, você está iniciando na fotografia e está buscando informação sobre como fotografar mais, melhor, entender dos recursos do equipamento, eu sei que no começo pode parecer um pouco difícil, pode parecer um pouco complicado, mas gente, não desista. Não desista porque quando eu aprendi fotografia 23 anos atrás, não tinha nada disso aqui. Hoje o que você vai aprender nesse vídeo de hoje, que eu vou falar para você agora, eu demoraria assim semanas, meses e talvez até anos para conseguir ter um entendimento de maneira profunda. Então não desista, foco, força e fé e vamos lá. O que eu quero falar para você hoje é sobre a abertura da lente. A gente ouve muito sobre abertura da lente ou abertura do diafragma. Eu até preparei aqui um roteirozinho para manter a objetividade desse vídeo. E aí, eu quero de cara dizer para você que a abertura da lente é uma configuração muito importante realmente e que você vai precisar entender, não decorar, mas entender. Às vezes o problema de quando a gente está iniciando, aprendendo fotografia, é que a gente não está buscando entender, compreender os fundamentos. Às vezes a gente quer apenas memorizar, como se fosse possível fazer uma decoreba, assim como é com uma tabuada. E na fotografia não dá. Se você não entender realmente o fundamento, você vai ficar perdido, vai se tornar confuso, desmotivador e logo logo você vai acabar desistindo. Então, se você tem interesse, se você tem dúvidas sobre a abertura da lente ou a abertura do diafragma, eu vou explicar para você de uma maneira muito legal, muito leve. Já quero adiantar com isso que esse vídeo não é um conteúdo para fotógrafos profissionais ou que já entendem desse recurso de uma maneira aprofundada. Eu quero fazer esse conteúdo para você que está chegando agora, né? E de repente você que já entende um pouco, mas está buscando evoluir seu conhecimento. Pode ser que esse vídeo também seja interessante para você. Gente, explanação geral. A abertura do diafragma é a mesma coisa que a abertura da lente. A gente também pode chamar de f-stop, tá? Então, são termos diferentes que vão tratar da mesma coisa. E o que a abertura da lente ela faz e ela traz de modificação para a nossa imagem e o que o resultado alterna com esse recurso, com essa configuração. Então, eu quero dizer para você que a abertura da lente ela funciona mais ou menos como o nosso olho, como um olho humano funciona. Veja só, quando você está num ambiente muito escuro, o que acontece? A pupila do seu olho ela dilata para conseguir captar a maior quantidade de luz possível deste ambiente. Logo, quando você entra num ambiente muito claro, quando você sai da sua casa, que está mais escuro, e vai para a rua, que está muito claro, o que acontece? Você tem aquela sensação de fechar os olhos, né? Por quê? Rapidamente, a pupila do seu olho ela se contrai, ela fica pequenininha, pois nós temos muita luz, e aí, se ela manter o buraquinho do teu olho grande, você vai ficar cego. Então, o nosso olho ele se contrai, a pupila se contrai, o buraquinho fica pequenininho para controlar a intensidade de luz que vai passar pela nossa pupila. A lente da câmera faz exatamente a mesma coisa. E aí, quando você está fotografando em modo automático da sua câmera ou no seu celular, o celular é um caso à parte, tá? Então vou falar daqui a pouco, mas vamos focar na câmera. Quando você está fotografando em modo automático com a sua câmera, ao apertar o botão de fazer a foto, a câmera vai escolher o tamanho do buraquinho da lente que ela vai usar para fazer a foto, de acordo com a quantidade de luz que tem no ambiente que você quer fotografar, tá? Então, vamos lá, vamos explanar melhor um pouquinho sobre isso. Aqui dentro da lente, eu estou com uma lentinha analógica antiga, mas depois eu vou filmar ela bem de pertinho aqui para você ver o buraquinho que tem dentro dela. Esse buraquinho aqui é que a gente chama de abertura da lente ou abertura do diafragma, tá certo? E esse buraquinho aqui, ele pode ficar maior ou menor. Quando o buraquinho fica maior, a quantidade de luz que a lente consegue captar é grande.
E conforme o buraquinho vai ficando menor, a quantidade de luz que ela capta diminui. Assim, quando você está fazendo uma fotografia em modo automático na sua câmera, a câmera que vai decidir o tamanho dessa abertura, o tamanho da abertura desse buraquinho ou o tamanho da abertura do diafragma, como é mais usado tecnicamente, tá certo? A tendência, gente, é que quando você esteja num ambiente mais claro ou melhor iluminado, a câmera mande um comando para a lente fechar essa abertura, esse buraquinho, para que passe menos luz. E quando você está num ambiente com muita claridade, com muita luz, a câmera manda um comando para a lente expandir, aumentar esse buraquinho para conseguir captar mais luz, tá certo? De uma outra maneira, para explicar para você, imagine que na sua casa tem lá o ralo do tanque, ou o ralo da pia, que é o buraco por onde escorre a água. Imagina que se você pudesse mudar o tamanho do buraco do ralo. Então você pudesse deixar o buraco do ralo menor, então cairia menos água por ele, passaria menos água. E se você pudesse deixar o buraco do ralo maior, passaria mais água por ele, tá certo? É o mesmo entendimento de tudo que eu falei aqui para você. Agora, se você relacionar a abertura da lente com a abertura da pupila dos seus olhos, vai ficar muito mais fácil de você entender que geralmente a tendência é aumentar a abertura para ambientes escuros e fechar a abertura para ambientes mais claros, tá certo? Bom, mas não é só isso. Quando você fotografa em modo manual, e se você está buscando fotografar profissionalmente ou quer melhorar a qualidade da sua fotografia mesmo por hobby, não tenha dúvidas, você vai ter que aprender a configurar a sua câmera em modo M, que é o modo manual. E no modo manual, é você que vai definir o valor da abertura da sua lente, né? É você que vai definir o tamanho do buraquinho da lente. Eu falo assim de uma maneira mais soft, mais leve, justamente para que quem está chegando agora entenda com facilidade. Muito vídeo por aí explica de uma forma muito técnica, gente. Quem chega agora do nada fica boiando, fica perdido. Então eu tento explicar sempre de uma maneira leve, como a gente faz aqui na escola. A abertura do buraquinho da lente, ou a abertura do diafragma, ela também está relacionada muito com a nitidez da sua foto. Então, eu posso ter uma foto com um nível de nitidez muito alto ou uma foto com pouca nitidez, tá? Quando eu fecho o buraquinho da lente, a tendência é que eu tenha fotos mais nítidas até um certo valor, né? E quando eu abro muito o buraquinho da minha lente para captar muita luz, a tendência é que eu tenha fotos com menor nitidez. Agora, nesse ponto, eu quero falar para você bem de boa. Não confunda nitidez da foto com foto focada ou desfocada. Se a foto está desfocada, ela está desprovida de foco, ou seja, ela está tudo ali embaçada, né? Agora, nitidez é quando a foto tem foco, mas eu consigo ver mais detalhes nessa imagem. Vou citar um exemplo bem fácil de você entender. Se eu me fotografasse aqui nesse momento e usasse uma abertura de diafragma grande, um buraquinho grande, eu poderia estar nítido e focado para você. Mas os detalhes, por exemplo, da minha barba ou do meu boné, não seriam tão bons quanto se eu me fotografasse usando uma abertura da lente mais fechadinha, tá certo? Então, a tendência é que quanto mais se fecha o buraquinho da lente, mais nítida a foto se torna. Obviamente, se você já entende um pouco desse assunto, você vai questionar, mas se passar da abertura de tanto, mesmo que se feche, começa a se perder nitidez. Ok, você tem razão, mas como eu disse, esse é um vídeo para quem está realmente iniciando e está buscando uma informação para começar, ok? Então, nesse momento, vale a seguinte norma para você. Fechou o buraquinho no diafragma, você vai ter fotos mais nítidas. Abriu, você vai ter fotos, podem estar bem focadas e bem bonitas, mas não vai ter o mesmo nível de nitidez do que quando você fotografa com o buraquinho da lente mais fechadinho, tá? Continuando, outra coisa que interfere a abertura da lente é a profundidade de campo, tá, gente? Então, vou pegar uma outra lente aqui. Toda lente ela tem o diafragma dentro, tá certo?
as lentes mais profissionais, como essa aqui, ou as lentes mais básicas, todas elas têm dentro dela o diafragma, que é esse buraquinho que a gente controla a passagem da luz, quanto de luz passa. Profundidade de campo, vou explicar para você também de uma maneira muito soft, muito de boa, para não complexar demais o vídeo. Profundidade de campo é aquele lance se a foto vai estar mais borrada ao fundo ou mais nítida ao fundo. Tá? Vou explicar de forma soft, presta atenção. Se você faz uma foto minha nesse momento, esses equipamentos que você está vendo atrás de mim, eles podem estar mais nítidos ou bem borrados, bem desfocados. A profundidade de campo ela é afetada por duas coisas, gente. Pela distância que o fotógrafo está daquilo que ele quer fotografar, do motivo dele, e também pela abertura do diafragma da lente. Quando eu estou usando aberturas grandes do diafragma, quando o buraquinho da lente está bem aberto, a tendência é que tudo que está atrás de mim fique bem borrado, né? Isso é um efeito muito desejado para fotografias de ensaio fotográfico, quando a gente clica lá na rua, em ambientes externos. A gente não quer que o fundo atrás da pessoa chame muita atenção, né? Geralmente a rua tem bastante poluição visual e, em muitos casos, a gente quer isolar a pessoa do fundo. E uma forma muito eficiente de fazer isso é fotografar usando a abertura da lente grandona, porque aí você foca na pessoa, mas o fundo atrás dela vai ficar todo borrado, todo, entre aspas, desfocado. Desfocado não seria o termo correto, mas você está entendendo. Agora, se o que está atrás de mim é importante ficar nítido na sua foto, você vai fazer o processo ao contrário. Aí você vai fechar a abertura da lente. Quanto mais você fechar o buraquinho da passagem de luz, mais nítido estarão os elementos atrás de mim. Então, profundidade de campo é uma coisa que a abertura da lente também vai interferir, tá certo? Continuando aqui, agora sim quero falar para você o seguinte. Tudo isso que eu falei para vocês, esse lance de controlar a abertura da lente, ele só tem validade e só tem fundamento para câmera fotográfica, tá? Por que câmera fotográfica? Porque quando a gente fotografa com o celular, com o smartphone, mesmo que ele tenha várias lentes aqui atrás, todas essas lentes elas têm apenas uma abertura. Eu não consigo mudar a abertura da lente do meu celular, né? Já vi gente aí na internet discutindo que dava, né? Enfim, né, gente? Tem doido para tudo. Não é possível. A abertura da lente do celular não pode ser alterada. Se você quer fotografar com o teu celular, por exemplo, você baixa um app para usar o modo Pro da câmera. O modo Pro é onde você configura todos os recursos que a tua câmera tem, as configurações como ISO, velocidade, compensação de exposição, balanço de branco, etc. Você vai ver que não é possível alterar a abertura da lente, porque a lente é tão pequenininha aqui que a tecnologia ainda não permite que exista uma cortina dentro dela com o recurso de expandir e contrair. Ou seja, eu não consigo alterar o buraquinho da passagem de luz das lentes dos celulares. Agora, qualquer outra lente fotográfica que você vai usar em câmeras, aí sim é possível você controlar a abertura do diafragma. Logo, sabendo disso, você já deve imaginar que fotografar com o celular sempre vai ter muitas limitações. Mesmo que se defenda hoje por aí, se levantem bandeiras de que o smartphone já tem a mesma qualidade da câmera fotográfica, balela, não é verdade. Eu tenho um smartphone top de linha e posso garantir para vocês que não é assim que funciona nem de longe. Claro, tem celular que entrega muita qualidade, com certeza, e dependendo do teu propósito, do teu objetivo, você pode sim fazer a fotografia com o celular, vai ficar incrível, vai ficar show de bola. Agora dizer que ele entrega mais qualidade que a câmera, aí é loucura na seta. Gente, continuando aqui, entendendo isso agora, você vai compreender que, olha o tamanho dessa lente aqui. É uma lente profissional de fotografia,
Essa lente aqui ela consegue entregar uma nitidez monstruosa para a tua foto, uma nitidez muito elevada mesmo para a sua imagem, e ela é bem maior que o celular. Agora, não precisa ser muito inteligente para entender que mesmo que isso seja um dispositivo muito legal, de muita tecnologia embargada, ainda isso aqui, em termos de qualidade final de imagem, é muito superior. Tá? Mudando um pouquinho o foco, quero resumir para você aqui o seguinte. Quando que você deve, então, usar na sua lente aberturas mais fechadas ou aberturas maiores? Vamos lá. Se você vai fotografar em ambientes com pouca luz, ambientes mal iluminados, ambientes internos, geralmente você quer usar a abertura da lente maior. O buraquinho da lente tem que estar maior, porque você está trabalhando num ambiente com baixa luz e você quer captar o máximo possível dessa luz. Porque talvez você queira borrar o fundo da imagem. Então você está fotografando alguém, seu filho, seu cachorro, sua modelo, e você não quer que o fundo atrás dela fique muito nítido. Então você quer usar aberturas muito grandes da lente para borrar o fundo atrás dessa pessoa. Ao contrário, quando que você, por exemplo, vai querer utilizar aberturas mais fechadas da lente? Geralmente, quando você quer ter mais nitidez ao fundo da imagem, ou você quer ter mais nitidez na própria pessoa, ou ainda quando você está trabalhando num ambiente com muita claridade, com muita luz. Existe, então, uma tendência de você usar a abertura da lente mais fechada. Mas isso não é uma regra absoluta. Existem dezenas de exceções que apenas o fotógrafo profissional, com entendimento de causa, com domínio do modo manual de forma mais completa, vai conseguir definir e saber quando usar uma abertura maior ou uma abertura menor. Tá certo? Lembrando que no modo automático, quem faz a escolha da abertura é a câmera, gente. Então, às vezes você está aí frustrado com a tua fotografia porque você queria aquele fundo bem borrado atrás, como você vê em trabalhos profissionais, e você comprou uma câmera legal e você não está conseguindo esse resultado. Pois é, mas em modo automático realmente vai ser complicado. Por fim, quero dizer para vocês ainda que a abertura das lentes ela não é igual em todo equipamento. Tá? Então, por exemplo, essa lente branca que está na minha mão, mesmo que ela seja bem mais cara do que essa lente preta aqui, ela tem uma abertura de diafragma maior. Então eu consigo captar mais luz em ambientes escuros do que com essa outra lente aqui. Obviamente, essa lente aqui tem outras vantagens, mas para você que está chegando agora, o nosso assunto é abertura de diafragma, conhecido como buraquinho da lente ou f-stop. E aí, então, esse vídeo ajudou você a esclarecer um pouquinho sobre essas dúvidas, ok? Se você gosta de conteúdos como esse, continue acompanhando aqui os vídeos da Alumei Escola de Fotografia, já segue o nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, que é muito positivo para que a gente possa ensinar fotografia gratuitamente para você aqui no YouTube. Rodrigo Covolan, deixando aquele abraço, nos vemos em breve.